Shalom a todos, estamos em Parashat Shemini. Nossa Parashá fala sobre a inauguração do Mishkan. E nesse dia tão feliz, aconteceu uma tragédia. Os dois filhos de Aaron chegaram lá para fazer a Ktoret e pegaram um fogo, trouxeram fogo deles e colocaram lá para fazer o Ktoret, em vez que o fogo chegue lá diretamente de Hashem. Fala a Torá, eles trouxeram um fogo que Hashem não ordenou eles. E aí saiu um fogo e matou os dois filhos de Aaron, Nadav e Avihu. E o que é interessante que a Torá fala explicitamente, bem claro, qual era o pecado deles. Mas os Chachamim têm muitas opiniões. Qual era o pecado de Nadav e Avihu? Um fala por causa que eles tinham costume de falar os alachot antes de Moshe. Antecipar Moshe nas alachot, não esperar até que ele vai falar. Outra explicação fala por causa que eles entraram bêbados no Mishkan. Beberam vinho antes, entraram bêbados. Outra explicação fala que por causa do Egel. Era isso como um castigo sobre o pecado do bezerro de ouro. Castigo para quem? Para Aaron a Kohen. Outra explicação fala que por causa que eles não casaram e não tinham filhos. Então vamos entender. Primeira coisa que precisamos entender, de acordo do motivo que está escrito na Torá, porque era uma ação tão grave, que por causa disso, Hashem pegou esses dois tzadikim. Por quê? Eles não transgrediram uma coisa, fizeram uma coisa a mais. Então, qual é o problema? Primeira pergunta. Segunda pergunta, se já está escrito o motivo, por que Chachamim estão procurando? Terceira pergunta, a gente precisa entender qual a conexão, pelo menos uma conexão aqui. Podemos entender que tinha acostumado de falar alachot antes de Moshe, talvez tenha a ver, mas o que tem a ver entrar bêbados no Mishkan? Qual é o erro disso? Hashem falou a ordem de não entrar bêbados no Mishkan só depois, eles não sabiam. Então, por que castigar eles? O que tem a ver o pecado do bezerro de ouro com isso? E ainda mais que tem a ver que eles não casaram e não tinham filhos, que tem a ver com toda a história. Então, Bezrat Hashem, para entender isso, a gente precisa saber que sempre pessoas e tzadikim sempre têm essa vontade de se aproximar para Hashem. Mas o problema, qual é o jeito de se aproximar para Hashem? Desde Adam Arishon. Adam Arishon que ele pecou que comeu do Etz Hadat, dessa árvore. Está escrito no Pasuk que ele sabia que ele vai ter uma inteligência, vai ser mais perto de Hashem através de comer essa fruta. E isso era a intenção dele. Como que falou para ele o Nahash, a cobra, Vitem Kelokim. Vocês vão ficar como Deus, saber o bem, saber o mal, vocês vão ficar bem perto de Hashem. Então, verdade, ele queria se aproximar, isso que ele queria. Mas o problema é que Hashem falou, não fazer. Quer dizer que a pessoa, Adam Arishon, do que ele errou, que ele se aproximou para Hashem do jeito dele, não o jeito que Hashem ordenou. Isso é um grande erro. Por quê? Porque para passar as leis, para passar tudo que a gente precisa fazer aqui, a gente precisa ficar sempre colado para a ordem divina.
é incrível que quando a gente fala do pecado do bezerro de ouro, a gente pode ver as mesmas situações, como Adam Arishon antes do pecado e depois da Adam Arishon depois do pecado. É a mesma coisa aconteceu antes do pecado do bezerro de ouro e depois do pecado. Adam Arishon antes do pecado não existia morte. Depois do pecado começou a morte. Antes do pecado do bezerro de ouro, já o Am Israel ficou, depois dos 10 mandamentos, nas situações como Adão Arishon antes do pecado. Quer dizer que acabou a morte. Depois do pecado, voltou a morte. Então, podemos entender que o mesmo erro, é verdade, a gente está vendo que é o mesmo erro. O Am Israel, através do pecado do bezerro, queria se aproximar para Hashem, sentiram uma falta. Depois que Moshe Rabbeinu foi embora, a pessoa que conectava eles com Hashem. Mas agora eles fizeram uma coisa que Hashem não mandou fazer. O problema não é o bezerro mesmo, o problema é de fazer uma coisa, uma conexão com Hashem, que Hashem não mandou. Isso tem uma coisa estrangeira, se chama Avodah Zarah. Isso que era o erro do bezerro de ouro. Eles falaram, mas sei lá no Elohim, a gente quer fazer uma religião. A gente quer fazer uma coisa para se aproximar para Hashem. Mas vem deles, não veio de Hashem, está errado exatamente o que aconteceu com Adam Arishon. E o Mishkan, que foi ordenado depois que Hashem perdoou sobre o pecado do bezerro de ouro, era exatamente o Tikkun, um concerto para esse erro. No Mishkan também tinha estátuas como as querubim. Então, qual a diferença a isso e o bezerro? A diferença é bem simples. O bezerro Hashem não mandou fazer. Isso que querubim Hashem mandou fazer. Isso é a diferença. Todo o Mishkan era para consertar isso, por isso está escrito que Asher tzivah Hashem et Moshe. Assim que Hashem ordenou Moshe. Sempre é para fazer, para se aproximar para Hashem do jeito certo. Isso é o Mishkan. Toda a essência do Mishkan é para consertar o que era errado lá, no Reta Egel. E aí, no mesmo dia da inauguração, que tudo foi feito para consertar o Egel, aconteceu de novo o erro de fazer uma coisa, de se aproximar para Hashem de um jeito que não é certo, que Hashem não mandou, por isso é tão grave. Perguntamos por que é grave tanto? Por isso, porque é o dia da inauguração, o dia da inauguração do Mishkan que vem consertar esse erro. Por isso é tão grave. E por isso a gente está vendo uma coisa incrível. Esh Zara, estrangeira, quer dizer, uma coisa que Hashem não mandou fazer. Por isso agora a gente entende. Perguntamos o que tem a ver Aaron com isso e com o Egel. A resposta é Aaron, que ele tinha uma parte, tinha uma intenção boa, mas tinha uma parte do Egel, precisava educar os filhos dele para não errar o mesmo erro. Então ele não educou, ele foi castigado por causa disso. Precisava ordenar os filhos para não fazer uma coisa que a Hashem não ordena. Não pode se aproximar para Hashem se não é de acordo das regras de se aproximar para Hashem. Então, agora a gente pode entender tudo. A Torá fala o principal, qual era o pecado que eles fizeram uma coisa que Hashem não mandou. Mas o que levou eles a fazer isso? Aí chega a Torá fala. Oru alachá bifnei Moshe Rabban. Fizeram um alachá à frente de Moshe, quer dizer que não receberam a liderança de Moshe Rabbeinu que ele precisa transmitir. Eles queriam ser mais rápidos para se aproximar para Hashem e não fizeram umas coisas como que Hashem mandou. E depois está escrito que eles entraram bêbados. O que quer dizer bêbados? Bêbado é alguém que quer fazer as coisas, quer amar as pessoas, quer fazer tudo. Mesmo que perdeu a cabeça, ele quer fazer tudo. E até que muitas vezes é bom, como Purim e tudo isso. Mas o ponto aqui, que nesse momento, quando precisava
de fazer as coisas de acordo com a ordem, o bêbado faz exatamente o contrário. Ele faz como ele se liga com as coisas. Com o coração, faz tudo com o coração, mas ele não liga com a ordem divina. Não liga com a ordem divina. E isso que aconteceu no final, por isso que eles trouxeram um fogo que Hashem não mandou. Eles queriam fazer tudo para se aproximar para Hashem. Mas não é de acordo com a ordem divina. E aí agora a gente entende também, eles não casaram, não tinham filhos. Perguntamos o que tem a ver isso. A resposta é a seguinte. A gente sabe que para consertar o pecado de Adam Arishon, a coisa principal que precisa fazer para consertar esse erro é de casar e ter filhos. Nossos sábios falam que todos os Neshamot têm uma parte de Adam Arishon que eles precisam consertar. E quando vai terminar todas as almas chegar no mundo, vai ser consertado o pecado de Adam Arishon. Se vai ser consertado o pecado de Adam Arishon, aí não vai ter mais problemas, não vai ter mais morte. Nadav viu o que levou eles a errar isso. Porque eles não prestavam atenção, eles não estavam ocupados de consertar esse erro. Porque se estavam ocupados de consertar o erro, como? Casar e ter filhos, que todas as almas vão chegar para esse mundo e aí vai ter um concerto de Adam Arishon. Se estavam ocupados disso, sabiam a essência do pecado do Adam Arishon, se sabiam a essência que tudo é de que fazer uma coisa que Hashem não mandou, e isso é o grande erro. E isso por causa disso, anos e anos pessoas sofrem nesse mundo, por causa de fazer se aproximar de Hashem sem ordem divina, então eles não iam pecar. Isso que levou eles para pecar. E agora a gente entende uma coisa ainda mais, que esse Humash começa com tudo que tem a ver com os korbanot, mitzvot, vaikra, sabe? É verdade, o início de Shemini precisava continuar com mitzvot e korbanot, mas aqui chega uma parada e fala o que pode comer e o que não pode comer. O que está acontecendo com alguém ficou impuro. Como se purificar? Tazria, Metzorah, tudo isso. Escrito sobre tudo que pureza e impureza. Kasher e não kasher. Mas que tem a ver? O que tem a ver aqui? Precisava continuar os mitzvot, os outros mitzvot, está escrito em Kedoshim. Festas, qual os korbanot que faz na festa? E isso que precisava continuar. Como parou agora no meio? A resposta é a seguinte. Quando começou o serviço do Mishkan, é isso que começou errado. Que o Nadav viu, fizeram uma coisa que a Hashem não mandou. Aqui a Torá fala, time out. Agora a gente vai ensinar o como se aproximar para Hashem. Tem regras. Precisa saber como se aproximar para Hashem. Precisa comer kasher, precisa se purificar sempre. Precisa ter cuidado disso, precisa ter cuidado daqui. É aí que pode se aproximar para Hashem. Exatamente quando termina toda essa coisa de kasher, de tumá e tahara, no final de Parashat Metzorah, fecha com um passo, no início de Acharemot. Aí, Acharemot, Shnei ben Aaron bekovatam ifnei Hashem ve'emutu. Você sabe por que parei tudo isso? Por causa da história de Nadav e Avihu. Por isso, para a gente saber que mesmo que todos nós temos uma grande vontade para se aproximar para Hashem, para fazer os mitzvot, para fazer tudo. Mas qual é o jeito certo? Será que é o jeito que o meu coração sente? Assim que o meu jeito? Ou precisa sempre ficar colado, fazer tudo como que Hashem mandou fazer. Então, isso é o nosso ponto, Bezrat Hashem, que dessa paraxá a gente pode pegar no Nadav e Avihu, fazer o que Hashem mandou. Por isso, essa paraxá a gente lendo em Yom Kippur. Yom Kippur, dia do perdão. O ponto é assim. Se a gente sempre olha o que Hashem manda fazer, o que Hashem não manda fazer, e a gente recebe Mussar, que mesmo o Bnei Aaron que tinha uma intenção muito boa, eram tzadikim 100%, mas eles foram castigados por causa de quê?
eles não fizeram o que Hashem manda fazer. É isso que a gente precisa pegar para nós, sempre olhar os alachot, estudar os alachot, antes de Pesach, fazer, que tudo vai ser exatamente como que Hashem mandou a gente fazer. Shabbat Shalom.